Graça e a paz de Cristo Jesus. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 2, versículos 6 e 7. E aqueles que estão com as Bíblias podem abrir na página 1121. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. A falsa esperança é como um sorriso que nos abraça e depois nos apunhala pelas costas. A falsa esperança é o engano de sermos acolhidos por quem, no fim das contas, atravessará a nossa alma. Todos aqueles que de alguma forma são seduzidos pelo sorriso da falsa esperança, sofrem justamente porque a falsa esperança esconde no seu sorriso a tristeza, o vazio, a falta de sentido na vida. O texto que nós acabamos de ler é um texto glorioso da Sagrada Escritura. É um texto que está situado naquilo que a gente poderia chamar de o coração da Epístola aos Colossenses. Este texto está numa passagem curiosa de Colossenses. Primeiro porque reflete uma das convicções mais esquecidas quando lemos as Escrituras. Por exemplo, achamos que aqueles que escreveram as Escrituras não liam as Escrituras. E a primeira coisa que descobrimos quando lemos Colossenses é de que Colossenses é uma epístola de um leitor das Escrituras. E Paulo, enquanto leitor das Escrituras, não está escrevendo aos Colossenses ideias que surgem em sua mente e que não seriam, por sua vez, fruto senão das suas leituras e leituras da Sagrada Escritura. Em especial, o Antigo Testamento. E se eu dissesse para você que quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, Paulo está de alguma forma querendo levar os colossenses a refletirem uma vez mais sobre um dos episódios mais significativos da história da redenção. E se eu dissesse para você que o texto que nós acabamos de ler é o texto que reflete as convicções de um apóstolo que está olhando para a igreja em Colosso e vendo esta igreja, de alguma forma, numa situação muito semelhante à situação do povo de Deus no contexto de uma nova jornada da vida
depois de ter sido massacrada, de ter sido torturada, de ter sido oprimida pelo Egito, pelas mãos de Faraó. E se eu dissesse para você que no horizonte da reflexão de Paulo, todo o seu movimento é olhar para aquela igreja e ver naquela igreja uma experiência vivida, muito semelhante àquela experiência, salvo as devidas proporções, vivida pelo povo de Deus no Antigo Testamento, quando estavam na fase em que, libertos das garras de Faraó, estavam caminhando rumo à terra prometida, mas não sem antes ter de passar no meio do Mar Vermelho. Sabemos que era um povo escravo. Sabemos que antes de atravessar o Mar Vermelho, eles estavam sob intensa opressão. E assim como eles foram libertos, Paulo está dizendo a estes colossenses que também eles foram libertos. Paulo diz que Epáfras, o fiel ministro do Evangelho, tinha levado a palavra de Cristo Jesus aos colossenses. Encontramos isso no capítulo 1, versículo 7. Estamos diante de uma igreja que tinha tido a experiência de ouvir a palavra da libertação e, portanto, tinham sido libertos, como o próprio Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo tem consciência de que, assim como Deus havia tirado o seu povo, que era escravo de Faraó no Egito, assim Deus também tinha libertado os colossenses da escravidão de seus pecados por causa da obra de Cristo Jesus, o libertador. E não é curioso que logo após eles atravessarem o Mar Vermelho e terem sido libertos, vocês lembram a primeira coisa que eles fazem? A Bíblia diz, capítulo 14, Êxodo 14, o que eles estão fazendo? Atravessando o Mar Vermelho a seco. Estão passando por meio daquele mar, pela graça e bondade e misericórdia de Deus. Mas Êxodo capítulo 15 nos diz que, na sequência, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. É impressionante. Quando o povo de Deus é liberto, o povo canta. Todos os nossos cultos deveriam ser a dramatização da libertação do Senhor dos nossos pecados, porque é isso que o povo de Deus faz todas as vezes que no dia do Senhor exalta o nome do Senhor. Estamos lembrando, enquanto cantamos, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E assim como o povo foi transportado por Deus e levado por Deus das garras de Faraó à libertação e puderam cantar ao Senhor, depois de Paulo dizer que Deus havia tirado, transportado os colossenses do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o que nós encontramos? Encontramos logo na sequência um hino. Paulo está cantando um dos hinos mais belos, um hino cristológico
que nos chama a atenção ao senhorio de Cristo, à suficiência de Cristo, o Cristo que é Senhor de todas as coisas, o Cristo no qual todas as coisas foram feitas. Não há nada neste mundo que não tenha a sua origem no Criador e na mediação da criação em Cristo Jesus. E este que é o Senhor do cosmos, da criação, do mundo, é o cabeça da igreja, o seu corpo. E no corpo da sua carne, reconciliou através do seu sangue aqueles que eram inimigos de Deus com o Pai, para que pudessem agora, reconciliados com Deus, celebrar uma nova vida. Paulo, como Moisés, está cantando depois da libertação do Senhor, e é isso que fazemos nos nossos cultos. Todas as vezes que no dia do Senhor peregrinamos as nossas igrejas, estamos cantando o dia da libertação, o dia daquele que sorriu, mas não nos apunhalou pelas costas. A verdadeira esperança é um sorriso que nos abraça, nos acolhe, mas não nos fere. É o sorriso que cura o vazio do nosso coração. É o sorriso que nos abraça na reconciliação daquele que estava em inimizade com Deus. Este é o cântico do culto do Senhor, o cântico da reconciliação, da paz que Deus estabeleceu entre os homens através de Cristo Jesus, a fim de que Deus tivesse paz conosco e nós tivéssemos paz com Deus. Que grande notícia é a notícia da salvação de Deus através de Cristo Jesus. Mas vocês lembram o que acontece logo em seguida? Não é fácil depois de ser liberto das garras de Faraó, não é fácil depois de atravessar o mar com medo de ser destruído, de não poder chegar do outro lado. Não é fácil, mesmo depois de cantar, num alívio glorioso da salvação do Senhor, enfrentar o deserto. Mas é no deserto que Deus volta a andar com o seu povo. Que coisa linda quando a gente descobre que desde Gênesis, Deus quer andar conosco. Sabemos disso porque Deus fez as coisas de uma tal forma que as coisas em si mesmas, elas precisam de plenitude. Veja, Deus separou os céus e a terra, e a maneira de Deus criar o mundo é assim, separando as coisas. Separa o céu da terra, olha para o céu e enche o céu de estrelas. Olha para a terra e enche a terra de plantas, de animais, de seres viventes. Deus cria o jardim e separa o jardim do Éden. Deus não coloca o casal no Éden, mas coloca o casal no jardim do Éden e preenche o jardim do Éden com aquele casal. Mas aquele casal ainda precisa aprender a maior de todas, a vivenciar a maior de todas as experiências. É preciso ter plenitude com o Senhor. E a plenitude com Deus só existe quando caminhamos com Ele. A palavra de Deus nos ensina que desde o pecado de Adão, os homens foram apartados dessa presença gloriosa. Foram apartados dessa habitação gloriosa no jardim de Deus. E nesse afastamento de Deus, na história da redenção, só vemos novamente Deus andar com o povo quando depois deles cantarem e andarem no deserto, Deus provê para eles uma casa muito simples. Esta casa é um tabernáculo, e a Bíblia nos diz que neste tabernáculo a ordem de Deus, segundo Êxodo capítulo 31, era de que Bezalel, que era um artífice, que era alguém dotado de sabedoria,
que era alguém dotado das práticas das artes. Ele precisava da plenitude da sabedoria que vem do Espírito de Deus para erguer o tabernáculo, e assim foi feito conforme a ordem de Deus, e o tabernáculo se tornou a habitação de Deus, e o hino de Moisés se fez, portanto, mais uma vez presente no meio do povo. O hino que Moisés cantou, a habitação de Deus em seu povo, agora está também sendo vislumbrado pela presença de Deus mediada no tabernáculo. Passa-se o tempo, e como nós lemos hoje em 2 Samuel capítulo 7, Davi, vendo a casa de Deus e o seu palácio, deseja que a casa de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus, não fique tão pobre como ela aparece diante do seu palácio. E o curioso é que Deus aceita o que Davi diz, mas ao mesmo tempo, Deus faz uma promessa gloriosa. Deus diz a Davi que Ele vai plantar novamente o seu povo, vai plantar o seu povo num lugar, num contexto em que agora a experiência já não vai ser mais aquela experiência de peregrinação, aquela experiência de incerteza. Haverá um lugar fixo, esse lugar será o templo. Davi não vai fazer isso, quem vai fazer isso é o filho dele. E a Bíblia diz, depois de 2 Samuel capítulo 7, quando Deus, e o texto que nós lemos hoje, dá a Davi o vislumbre do seu pedido ser atendido. Lemos na Sagrada Escritura, em 1 Reis capítulo 7, que Deus vai orientar um outro artífice, chamado Hirão. E assim como Deus ordenou Bezalel que construísse o tabernáculo conforme as orientações de Deus, mas que ele fosse cheio, pleno de toda a sabedoria de Deus, para realizar aquela obra maravilhosa, da mesma forma, agora Hirão, também cheio da plenitude, da sabedoria e do Espírito, deveria agora seguir com a obra da construção do templo, para que Deus habitasse o templo. Não é curioso que o texto que nós lemos hoje seja justamente depois do cântico de Paulo? Mas não é só depois do cântico de Paulo. Se você agora correr os olhos para Colossenses e observar comigo os versículos que sucedem o hino, você vai perceber que depois de Paulo entoar aquele hino de louvor a Cristo, Paulo vai voltar-se novamente aos Colossenses e vai dizer algo extremamente curioso, e eu quero chamar a sua atenção. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo vai chamar a atenção de que a obra gloriosa da reconciliação de Cristo Jesus, que Ele fez no corpo da sua carne, nos tornando novamente agora amigos de Deus depois de vencida a inimizade. Ao mesmo tempo Ele vai chamar a atenção dizendo, se, na verdade, vocês se mantiverem firmados na sabedoria e no entendimento que vocês receberam. E aí, de repente, do nada, Paulo diz assim, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E parece mudar o assunto e falar dele mesmo. Só depois de falar dele mesmo, do seu testemunho,
da participação da sua obra no progresso do Evangelho. Algo curioso, Paulo volta a falar daquilo que ele havia falado depois do hino. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: antes de dizer o que preciso dizer, antes de dizer, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que são os versículos que nós lemos hoje, Paulo diz: eu preciso dizer uma coisa. O hino havia dito que não há nada neste mundo que não seja resultado de Cristo Jesus, de que Ele é o Senhor da criação, tudo procede nele e nele tudo o que foi feito se fez. Mas Paulo não consegue prosseguir sem antes fazer uma advertência: se vocês permanecerem. Mas ao mesmo tempo, ao lembrar da advertência, Paulo parece que precisa dizer ainda mais uma coisa. Ele precisa chamar a atenção dos colossenses para um mistério glorioso que foi revelado a eles. O mistério de Cristo em vós. Todas as vezes que nós nos encontramos no dia do Senhor para cultuar ao Senhor, estamos louvando e cantando a vitória de Cristo Jesus, a libertação das trevas e esta plantação de Deus, do seu povo no reino do Filho do seu amor. Cantamos todas estas coisas e não podemos deixar de cantar, e não podemos também deixar de lembrar que só podemos cantar não porque todas as coisas, e dentre elas também nós estamos incluídos, todas as coisas procedem de Cristo, mas este Cristo glorioso, este Cristo que é Senhor do mundo, este Cristo que é Senhor da criação, Ele todo habita a sua igreja, Ele todo está na sua igreja. Procure Cristo na natureza, procure Cristo nas estrelas, procure Cristo nos céus, procure Cristo nas flores, procure Cristo nos mares, procure Cristo em todos os lugares que você encontrar, e a única coisa que você vai ouvir é a criação te dizer a uma só voz: procura-o além de nós. Por mais bela que a flor seja, por mais linda que a natureza seja, vai ser difícil você encontrar uma rosa numa roseira, olhar para você e dizer: pecador miserável, escravo do pecado, vazio, sem sentido algum na vida, arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus, e seja de uma vez por todas transformado. Não. As flores não costumam pregar, muito menos sermões expositivos. As estrelas dos céus não vão servir de luzeiros para que os lírios do campo façam aquilo que só a igreja de Jesus pode fazer. É a igreja de Cristo Jesus, a proclamadora das obras, daquele que nos libertou das trevas e nos transportou para o reino, um reino de paz com Deus. Então, depois de revelar este grande mistério, de que se quisermos encontrar Jesus, é na sua igreja que vamos encontrá-lo. É no meio do seu povo que vamos encontrar Jesus. Se você for aos quatro cantos deste mundo, você não vai encontrar Jesus se você não encontrar sua igreja. Onde estiver o corpo de Cristo ali reunido, haverá o cântico da libertação, e Jesus estará presente, porque Ele habita a sua igreja. Não é isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16? Não sabeis que sois vós santuário de Deus, casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Todo aquele que destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus que sois vós, é sagrado. A igreja é a habitação de Deus, e é por isso que não temos a menor dúvida de que Deus está entre nós, porque o seu povo está aqui reunido. Depois ditas estas coisas, Paulo precisa seguir adiante.
Porque a gente sabe o que acontece com o povo no deserto, né? No Egito tinha pelo menos uma comidinha gostosinha. No Egito parece que as coisas eram ainda melhores do que... A gente está passando algumas situações muito complicadas aqui. Parece que mesmo depois de libertos, podemos ser enganados, iludidos por falsas esperanças. Fomos salvos única e exclusivamente por Cristo Jesus, como o povo de Deus foi salvo único e exclusivamente por Deus. Deus salvou, libertou o seu povo e nada mais do que Deus. O povo não precisava de nada mais a não ser do seu Deus, e foi o seu único Deus, o seu único Salvador, que salvou e libertou o seu povo do Egito. Entretanto, nós sabemos que enquanto aquele povo estava caminhando, Faraó, vocês lembram dele? Aceita muito bem a fuga dos hebreus? Não, a Bíblia diz que Faraó, quando se deu conta de que aquele povo estava livre, ele então reuniu seu exército e foi ao encalço, foi perseguir o povo de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para que você pudesse ler comigo o capítulo 2, agora o versículo 4 em diante. Depois de Paulo ter falado do mistério, que envolvia inclusive esse movimento do seu discurso em testemunhar de seu próprio trabalho em prol do corpo de Cristo, em prol da habitação de Cristo Jesus, que é a igreja, revelando que é a igreja a habitação de Cristo, e esse é o mistério revelado. Paulo então faz a exortação à igreja em Colosso. Ele diz: digo isto para que ninguém vos engane. Tem um ninguém na história. Este ninguém, este que aparece aí, e nós muitas vezes nos perguntamos quem pode ser. Ele vai aparecer em várias ocasiões. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que ele é o ninguém, que de alguma forma aparece aqui como aquele que engana, mas ele aparece no versículo 8, como alguém do qual os colossenses precisam ter cuidado, porque sobre ele repousa vãs filosofias, ilusões, falsas esperanças que prometem a plenitude de sabedoria, mas que no fundo não passam de ilusões vazias, não passam de um sorriso que nos abraça e nos apunhala pelas costas. Paulo está preocupado com este ninguém, este faraó que não aceita que o povo esteja no reino do Filho do seu amor. Este faraó que vai insistir em escravizar e escravizar de novo o seu povo. Observe o que a palavra de Deus diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça, no versículo 8, presa sua, para que ninguém vos escravize. Eles estavam livres, mas tem alguém querendo escravizá-los novamente. Paulo chama a atenção para o versículo 18: ninguém vos domine a seu bel prazer. Versículo 16: ninguém vos julgue. Estamos diante de uma igreja que está sob a pressão de um faraó, que está agora dizendo para esta igreja algo a mais do que foi pregado e anunciado por Epáfras de maneira fiel, que a salvação e a libertação do povo de Deus está centrada única e exclusivamente em Cristo e em Cristo apenas. O faraó é aquele que vai aparecer na vida do povo de Deus, convertido, mas que vai sempre dizer para o povo de Deus: Jesus, mais alguma coisa. Você precisa de Jesus e de mais alguma coisa. Esta mais alguma coisa é que preocupa Paulo.
Como assim vocês aprenderam que a esperança de vocês está centrada unicamente em Cristo Jesus? E agora alguém começa a convencer vocês de que você não precisa apenas confiar em Jesus, você também precisa confiar em outras coisas que são importantes para a vida. E Paulo então resolve exortar essa igreja. E a exortação dele é muito bonita, muito simples e muito fácil de a gente perceber. Chegamos, portanto, e vocês devem ter percebido, que fizemos esse sermão do avesso, como se esse sermão fosse exatamente um sermão invertido. E você pudesse agora ler comigo o texto, entendendo o recado do Senhor para aquela igreja, e ao mesmo tempo entendendo o recado dele para nós, sua igreja hoje. Versículo 6 diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O argumento de Paulo para os colossenses é um só: se vocês receberam a Cristo, este Senhor do universo, do qual todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, este que é o cabeça da igreja, e que está em vocês, se vocês receberam este Cristo, e este Cristo apenas, vocês precisam andar nele. O que é andar nele? É como se estivéssemos agora sendo colocados mais uma vez na cena do jardim, na viração do dia, em que Deus passeava e andava no jardim, onde ali tinha tudo o que o casal precisava, tudo o que nós precisamos, nós já temos e é o Senhor. Você nunca se perguntou como podemos nos sentir insatisfeitos, mesmo tendo tudo? Talvez você ache que a insatisfação, a falta de contentamento, seja porque você não tem as coisas que você quer. Talvez você acha que você seria feliz. Tudo bem, eu sou feliz porque eu tenho Cristo, eu tenho Jesus, eu tenho uma igreja. Poxa, mas se eu tivesse um namorado, se eu tivesse uma namorada, se eu tivesse um carro X, Y, Z, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse mais amigos, se eu tivesse uma igreja que fosse assim, assim, assado, se eu tivesse, talvez, alguns dons, se eu tivesse uma conta no Instagram que tivesse mais de 1 milhão de seguidores, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse poder, se eu tivesse meus desejos todos resolvidos, eu seria feliz. Esse é o desafio desde o Éden. Temos tudo o que precisamos e queremos mais. Quero me dirigir a você, poço sem fundo, insatisfeito e descontente com tudo, vazio de tudo, querendo encher-se o máximo possível de todas as coisas, achando que tendo todas elas, será contente. Ouça a palavra de Deus. Você que foi liberto, você que foi tirado das trevas, porque recebeu o sorriso da falsa esperança, e ao mesmo tempo no seu abraço foi apunhalado nas costas e percebeu que aquele sorriso de esperança escondia um vazio profundo, uma tristeza profunda. E conheceu a Jesus e sua palavra, e então Cristo apenas. Daqui para frente é só Jesus. E de repente aparece Faraó. Não é só Jesus. Você já tem Ele, mas você precisa de mais alguma coisa. Paulo está dizendo a você mais uma vez: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar em Cristo Jesus é andar na esfera do Cristo apenas. Nada além de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, é como se Paulo estivesse dizendo para uma igreja que poderia se perguntar: mas como eu posso andar em Cristo apenas?
Paulo vai dizer 3 coisas e uma depois no final. E essas 4 coisas, elas estão relacionadas. As 3 primeiras é quase como se fossem a mesma coisa, mas de nuances diferentes. E a 4ª e última, o resultado de todas estas. Todas elas são particípios, em que Paulo vai dizer a esta igreja: andamos nele, enraizados nele, plantados nele. Não há felicidade senão em Cristo Jesus. E onde você vai encontrar Jesus? Nas estrelas? Nas areias do mar? No mundo ao seu redor? Ele está aqui, na sua igreja. Jesus habita a sua igreja. Mas a pergunta desta manhã é uma só: está você enraizado em Cristo Jesus? Paulo não está dizendo que ele simplesmente pegou você como se pega este objeto daqui e coloca aqui no reino do Filho do seu amor. Paulo agora está precisando esse transporte e dizendo: você não é só transportado, você está agora enraizado. Tem de ter raízes que te impedem mobilidade, que te impedem de sair deste lugar da salvação, que é Cristo Jesus apenas. Nada além de Jesus pode te salvar. As falsas esperanças são todas elas sermões que vão dizer para você: Jesus mais alguma coisa. Mas Paulo está dizendo uma vez mais a todos nós nesta manhã: Cristo e apenas Cristo, enraizados apenas nele. A imagem, portanto, de ser plantados, mesma palavra que aparece lá em 1 Samuel 7, que nós lemos hoje. Não só isso, Paulo também vai dizer edificados. A linguagem do templo, a linguagem da casa de Deus, da botânica, ele vai para a arquitetura, vai para a arquitetônica e nos coloca agora num prédio edificados. Nele, ele é a base que sustenta a nossa vida, ele é o solo do qual as nossas raízes devem ter todo o alimento que precisa. Mas não apenas isso, enraizados, edificados e firmados, estabelecidos com firmeza. Como é difícil sermos firmes na caminhada cristã em Cristo Jesus apenas. E é por isso que talvez a gente oscile entre Cristo apenas, Cristo mais alguma coisa. Ai, Cristo apenas, Cristo mais alguma coisa. Chegou a hora de percebermos que, se fomos resgatados por Cristo Jesus do império das trevas, esse resgate é para que tenhamos firmeza, estabelecidos única e exclusivamente em Jesus. E qual é o resultado de tudo isso? O 4º e último particípio, que é resultado dos 3 primeiros. Se somos firmados na fé, no Evangelho, como ele foi pregado por Epáfras, fielmente, e nele devemos andar, Paulo conclui dizendo: abundando em ação de graças, ou transbordados em ação de graças. A ideia do transbordamento, a ideia que desde o início de Colossenses Paulo tem dito: desde que o Evangelho tem sido pregado, temos visto que o Evangelho tem crescido, multiplicado, frutificado, dando frutos, tem enchido o mundo da palavra de Deus. É curiosa que a palavra de Paulo termine com ação de graças. É curioso, no mínimo, olharmos para esse texto e não nos perguntarmos: por que será que hoje, no dia do Senhor, o dia em que, pela ressurreição de Cristo, estamos celebrando a nossa libertação do Egito,
Porque neste dia nos falta contentamento. Talvez você esteja hoje aqui, cantou Exultai, e disse, mas por que devo exultar? Meu filho está perdido, meu casamento não está lá essas coisas, minhas finanças não estão bem. Paulo está dizendo, talvez a razão do seu contentamento esteja exatamente porque toda a sua vida tem sido Jesus e o seu filho, Jesus, o seu casamento, Jesus e o seu trabalho, e é só Jesus que nos salva. Seu trabalho é como um sorriso que te abraça, mas te apunhala pelas costas, porque assim são os ídolos. Somos libertos apenas e exclusivamente pelo Senhor. E no dia seguinte, tem lá um bezerro de ouro. De onde veio, diz Moisés, esse bezerro de ouro? A resposta já não. Eu taquei no fogo e saiu o bezerro. Como assim você taca um negócio no fogo e sai um negócio daquele? A nossa fuga da responsabilidade, incapacidade de perceber que na multidão dos nossos desejos, que refletem a nossa insatisfação com o Cristo apenas, refletem, por outro lado, o quanto estamos ainda num processo de nos tornarmos mais uma vez escravos dos ídolos. Dizemos aqui que os colossenses receberam a Cristo, e se eles assim o fizeram, eles teriam de andar nele, apenas nele. Dizemos também que a falsa esperança é este sorriso que nos abraça, mas ao mesmo tempo nos apunhala. Mas dizemos também que a verdadeira esperança é o sorriso que Deus dá, que nos abraça e nos acolhe. E a pergunta que eu te faço é: quando Deus deu este sorriso? Quando Deus sorriu para o seu povo? O único sorriso que não vai te apunhalar pelas costas é aquele sorriso que Deus te deu quando enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça do teu Senhor. Quem sofreu a apunhalada, quem sofreu a humilhação dos nossos pecados, sofreu de uma vez por todas, para que nem eu e nem você mais sofrêssemos pelos pecados, nos resgatando através do seu sangue para Deus, o sorriso da reconciliação de Deus através do sangue de seu Filho, com aqueles aos quais Deus, através do seu Filho, tem trazido para perto de si. É o sorriso, portanto, de Deus, um sorriso paradoxal, um sorriso em que Ele nos dá quando o seu Filho, no corpo da sua carne, nos reconcilia com Ele todo o culto. É o dia em que nós vamos cantar o Deus que sorri para o seu povo e abraça o seu povo com a cruz do seu Filho. A cruz é um Deus de braços abertos, abraçando o seu povo, para salvar o seu povo de uma maneira única e exclusiva. Que resposta daremos hoje ao amor de Jesus? Com Jesus e mais alguma coisa? Ou Jesus apenas? Existe uma maneira de você também sorrir para Jesus. E se o sorriso de Jesus é a salvação de Deus, do seu povo, dos seus pecados, o nosso sorriso é fé e arrependimento. Não há ninguém que, tendo fé em Cristo Jesus e arrependendo-se dos seus pecados, no seu arrependimento e na sua fé, não esteja oferecendo a Deus aquilo que mais lhe agrada. Um coração arrependido, contrito, a Bíblia diz, Deus não vai rejeitar. Eu quero orar com você nesta manhã.
para que Deus te traga contentamento. Para você que está com Cristo, mas às vezes acha que o jardim não é suficiente. Eu quero orar com você que não sabe nem o que é o jardim, só sabe o que é insatisfação. Chegou o dia da salvação, chegou a hora do arrependimento, chegou a hora da confissão, chegou a hora da rendição. Até quando você vai lutar contra o Senhor? Até quando o Senhor vai lutar? Você vai lutar contra o Deus da tua salvação, o único que pode nos libertar do vazio. Oremos. Pai querido, graças te damos pelas suas misericórdias. Graças te damos porque o Senhor nos salvou, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual encontramos a redenção dos nossos pecados. O Senhor nos fez igreja, nos fez corpo, e em nós, no meio da tua igreja, o Senhor habita. O Senhor está quando nós aqui estamos reunidos, e esta é a razão por que cantamos, essa é a razão pela qual celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, porque cremos no Cristo que morreu na cruz e é plenamente suficiente para nos trazer contentamento, mesmo nas horas que nos sentimos tão vazios, tão insatisfeitos. Visita-nos nessa hora, Senhor, e nos encontra. Somos como ovelhas desgarradas, mas não deixamos de ouvir os teus mandamentos. Procura o teu servo, Senhor. Essa é a nossa oração hoje e sempre. E fazemos isso no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.